Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Biago. Alguns de vocês já sabem que no passado, né, quando eu fazia intercâmbio lá em Osaka, eu participei de um programa e dei aula de inglês. Eu fiz um baito que eu dei aula de inglês para crianças. Hoje eu vim contar um pouco de como foi esse arubaito, né? Pra quem não sabe, arubaito é um trabalho de meio período aqui no Japão. Como eu consegui, como foi minha experiência lá, tá bom? Vai ser um vídeo breve, hoje só mesmo relatando como foi, né, dar aula de inglês, porque eu sei que muita gente quer vir pro Japão pra dar aula de inglês, mas, gente, isso é um assunto muito complexo, muito complicado, eu não tenho autoridade pra falar sobre isso. Eu já vi muita coisa, assim, não sei se é verdade, me corrijam, tá, se eu estiver falando besteira, mas que é muito difícil dar aula de inglês, você precisa ser nativo, sabe, ou ter morado não sei quantos anos num lugar, né, você tem que ter realmente nível nativo pra ser professor aqui numa faculdade, numa escola, que seja. Oxe, a luz tá piscando? Enfim. E assim, não é dar aula, uma aula, super aula, sabe? A gente ia como voluntário, né? A gente recebia um dinheirinho, mas também não era grande coisa, tá? Mas era só pra gente meio que interagir com as crianças, sabe? Falar um pouco do nosso país, ensinar pra elas coisas básicas, em inglês, né? Então, eu vou explicar desde o começo, tá bom? Então, se você tem curiosidade de saber como foi esse arubaito que eu fiz aqui no primeiro ano, fica aqui no vídeo. Recapitulando então aqui, pra quem não sabe, tá? Rapidinho uma história. Eu vim pelo MEXT, tá? É uma bolsa oferecida pelo governo japonês. E eu fiquei no primeiro ano em Osaka. E lá em Osaka, eles têm esse programa dentro da escola de japonês, sabe? É um programa externo, logicamente, só que eles vão na nossa escola. Pronto. Agora, tá com uma obra aqui do lado, tá, gente? Vocês ignoram, tá? Esses barulheiros. Um dia chegaram na minha aula de japonês normal, chegaram com um formulário falando, ó, a gente vai abrir, né, todo ano eles abrem para alunos, né, atuais dessa escola de japonês, quem quiser ensinar, interagir lá com os alunos japoneses para se inscrever, né? E eu lembro que acho que de todo mundo, acho que se inscreveu uns 10, 15 pessoas, assim, nem todo mundo ficou, a maioria começou, mas depois foi fazer outro baito, foi ficando mais ocupado, né? Aí parou de ir. Eu, por mais que eu consegui outros tipos de baito, né, trabalhei no Hard Rock, trabalhei no Moss Burger, né, quem não sabe ainda tá aqui no card, tá bom? E quando eu comecei a trabalhar nesses lugares, eu ainda continuei fazendo esse Ikiki English, porque, gente, eu me apaixonei. Nossa, como eu gostava daquelas crianças, como eu gostava de dar aula, sabe? Tipo, eu ia acabada, porque, né, depois do dia inteiro de aula de japonês, às vezes tinha prova, às vezes eu tinha outras coisas, né, pra fazer também. E aí eu pensava, putz, tem que pegar trem, porque não era perto, às vezes levava mais de meia hora de trem só pra chegar na escola. E aí eu lembro que, tipo, nossa, eu ia tão cansada, mas eu saía tão bem. Depois que eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a entender meus amigos, professores, qual que é o sentimento deles, sabe? Que eles falam que eles amam isso. E eu nunca entendi, porque de verdade, eu nunca tive muita paciência pra ensinar, mas eu vi como uma boa oportunidade de fazer uma coisa diferente, sabe? Eu falei assim, tudo que vier no primeiro ano lá na escola de japonês, de diferente que der pra fazer, eu vou fazer, sabe? Que eu tiver energia, né? E aí foi bem no comecinho do ano, eu tava super animada, assim, fui me inscrever, né? O que é o Ikiki English? Primeiro, né? Tô aqui falando já, mas o que é esse programa? Não é, assim, uma aula normal que já tá inclusa no curso, até porque são crianças super novas, sabe? De 8 a 10 anos, mais ou menos, sabe? 7... Devia ter criança de 7 também. 7 a 10 anos, mais ou menos, nessa faixa. E o Ikiki English foi criado pra eles não ficarem varziando depois da aula, entendeu? Sabe aqueles pais que atrasam sempre? Então, e aí eles ficam numa salinha, vem um estrangeiro, ensina alguma coisa, faz brincadeiras com eles, conversam, até os pais virem. É uma horinha só, sabe? Depois da aula. Então, quem tiver que ir embora vai, tem gente que nunca ficou na aula, né? Mas é uma coisa meio livre, assim, sabe? Meio que uma recreação depois da aula das crianças. E são várias escolas, né? Era uma escola por dia, 5 dias na semana tinham 5 escolas. Tipo assim, tinha a escola da segunda, da terça, já tava certinho em cada escola, né? Não eram todos os dias também. E aí a gente lá, todo mundo se inscreveu, eles falaram que ia sortear. A gente vai te colocar nos dias e aí vocês falam um dia que vocês não podem. Eu lembro que a gente tinha um schedule, assim, no Line, que é o aplicativo aqui do Japão, né? Tipo o WhatsApp nosso. E aí todo mundo ia respondendo, tipo, eu posso nas segundas, nas terças, né? Aí eles iam fazendo todo o calendário. Acho que de 2 em 2 semanas eles iam postando pra gente, né? Tipo, vai ser assim, fulano vai nesse, fulano vai naquele. E eu lembro que aí o primeiro dia que eu fui, primeiro que eu me perdi, né? Assim, acho que todas as vezes que eu fui nas escolas eu me perdia, porque cada escola era num lugar diferente, obviamente. E aí, só que essa primeira escola eu me perdi muito feio, porque, tipo, tinham 3 escolas meio que com o mesmo nome, no mesmo bairro, sabe? Só que um era Youchien, o outro era
Shougako, que é tipo assim, tinha o maternal, a creche, o primeiro ano, o jardim, sabe? Então, tipo, tinha várias camadas e eu não achava o lugar, sabe? Aí eu já fiquei super estressada, falei, pronto, não vou conseguir chegar a tempo na primeira aula, né? Mas deu tudo certo, consegui achar, liguei, né, pra pessoa, tinha uma responsável, que era a Mi-chan, nosso amorzinho, Mi-chan. Se você for pra Osaka e ela ainda estiver nesse programa e tal, aceita, ela é muito legal. A gente depois saiu, né, pra conversar, só entre a gente. Fizemos outros planos depois, separado, tirando o Ikiki. Pessoa sensacional, sabe? E a Mi-chan. E aí a Mi-chan, liguei pra ela sempre vai, sabe? Quando ela pode, ela vai, mas depois, assim, do meio do ano pro final, ela parou de ir. Porque meio que a gente já tá meio que encaminhado, né? Ela ia quando ela podia mesmo. Mas, assim, primeiros dias ela sempre tava lá, né? Ela me ajudou, falou, ó, vem por aqui e tal, a escola tá aqui e tal. Aí chegamos juntas. Normalmente, as salas tinham de 10 a 20 crianças, mais ou menos, tá? Tinha dia que, tipo, tinha bem pouco, tipo, 5. Tinha dia que tem umas 25, 30. Tinha escola que tinha 40. Assim, cada escola tinha um número ali de crianças que ficavam depois, né? Acho que depende da proporção de alunos da escola. Tinha uma outra professora, né? Eu fui meio que de auxiliar, eu não fui pra ensinar nesse primeiro dia, né? Tinha uma outra professora mais idosa. E aí eu falei assim, ah, legal, né? Porque eu não vou ficar muito solta, assim, não vou ficar muito sem saber o que fazer. Eu vi como a professora agia e fui meio que pegando pra mim também. Aí eu só ficava lá meio que pra repetir. A professora falava as coisas e ela pedia pra eu pronunciar, porque a gente sabe como que é pronúncia de japonês, é triste. E aí a gente ficava falando, sabe? Ah, os dias da semana, cores, números, partes do corpo, a gente fazia brincadeiras, cantava música, colocava lá música, colocava vídeo, aí cantava cabeça, ombro, joelho e pé, sabe? Em inglês. E aí eles me ensinavam em japonês também, sabe? E aí eu, no começo, eu me sentia mais confortável falar em japonês com eles, porque, gente, meu inglês é péssimo, sabe? Assim, meu inglês, ele é bom pra se virar no dia a dia, mas eu não sou orgulhosa do meu inglês. Eu sei que eu tenho muito sotaque ainda também, sabe? Então, tipo assim, não é o nível pra ensinar. Mas como eram crianças que estavam tendo ali o primeiro contato com a língua, sabe? E era mais também pela experiência de estar com a gente ali, eu falava muito em japonês, eu brincava muito com eles, sabe? Eles gostavam muito de mim, porque eu zoava mesmo, sabe? Aí eu falava bem informal, sabe? Não era um negócio assim, rígido, que eu chego, ou que eu ficava com vergonha, ou que eu, sabe, ficava ali paradinha. Eu zoava, eu brincava, tipo, anata nani shite no? Mada watte nai no? Ikuzo, junbi shite ne, ikuzo. Tipo, quando eu ia falar pra eles escreverem, né, fazer ditado. Enfim, assim, e eles morriam de rir com o meu japonês, né? Porque eles pensavam, nossa, uma brasileira falando com esse sotaque, né, falando gírias em japonês, então eles achavam o máximo, a gente meio que criou um laço, assim, né. Essa primeira escola eu fui pouquíssimas vezes porque já tinha essa professora, e só que as outras escolas não tinham professores. Eu lembro que a escola que eu mais ia era a de terça e de quinta. Eram duas escolas que gostaram muito de mim, os alunos sempre pediam pra eu voltar. A Mi-chan falava, Bia, eles não querem outras pessoas, eles querem que você vá. E aí eu dava um jeito no meu schedule, no meu baito lá no Mosburger. Aí eu tentava sempre deixar aberto, sabe, as terças e quintas pra eu conseguir ir nessas duas escolas. E eu amava aquelas crianças, assim, elas eram muito hiperativas, sabe? E bagunceiras, e falavam. E assim, sempre tem professor auxiliar, você nunca vai estar sozinho ali. E era sempre eu, mais uma professora, uma professora japonesa, eu e as auxiliares ali, cuidando, tal, vendo quem pensava do quê. A criança começava a chorar, levava pra fora. Enfim, sabe, então é bem tranquilo, não é um negócio assim que, nossa, eu tenho muita responsabilidade, eu não sei o que fazer aqui com criança, sabe? Eu que já era meio nigate nisso, né, nigate. Não era muito minha praia, sabe? Eu me dei super bem com as crianças. E a gente fazia jogos, sabe? Eu trouxe muitas brincadeiras que a gente fazia no Brasil, mímica. A gente aprendia as palavras do dia, sei lá, animais. Aí eu chegava, monkey. Aí eles ficavam assim, sabe? E aí ia passando por da frente, aí o último tinha que falar em inglês o que era, sabe? Essas brincadeiras assim que provavelmente eles não fizeram ainda. E eles adoravam, assim, jogo da memória, dançava, sabe? Falava sobre o Brasil. Então, assim, era um tempo, assim, também de descontração pra mim também, sabe? Eles vinham perguntar muita coisa do Brasil. Primeira aula era sempre pra me introduzir, eu sempre chegava falando um pouquinho sobre o Brasil. E aí eles iam lá no mapa, tentavam adivinhar onde que era. Aí sempre tinha aquelas crianças, sabe, que são mais atentas, assim, que são mais geograficamente instruídas, né? E elas já, aqui, eu sei onde é, eu sei, nem precisa perguntar, sabe? Assim, eles são super de man, sabe? Eles são, tipo orgulhosos de saber, querem mostrar que sabe, bem diferente assim, acho que depois que eles crescem, né, que eles entram no Chugako, né, no fundamental, que eles vão ficando mais assim, introspectivos, tipo, são crianças ainda, então é muito legal estar com eles ali e ver essa pureza. As menininhas ficavam com o olho brilhando, assim, às vezes eu voltava pra casa e aí era meio que caminho,
de uma delas, sabe? Tipo, porque bem na hora que eu saía, era a hora que os pais estavam chegando pra pegar eles. E às vezes eu saía, eu ia pra estação meio que na mesma direção que os pais. E aí vi uma menina super conversando comigo. Não, porque ela gosta, ela quer falar inglês, ela quer sair do país. Assim, sabe? Tipo, a criança de 8 anos falando inglês comigo, sabe? Foi muito legal. Eu sinto muita falta daquelas crianças. Pra quem quer saber sobre dinheiro, eu ganhava, gente, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eram 2.000 ienes ou 2.500 ienes por aula, né? Não importa onde fosse. Assim, tem os lugares mais longe, essas escolas aí que eu fui, né, que gostavam mais de mim eram mais longe, mas assim, eram as que mais valia a pena, né? Então eu acabava gastando um pouquinho mais de dinheiro, sei lá, acho que uns 400 ienes pra ir e voltar. Então eu contava meio que como 2.000, mais ou menos, eu colocava na conta, assim, cada aula que eu dava, cada dia que eu ia. Assim, é mais do que um baito, né? Porque normalmente aqui um baito vai te pagar 1.000, até 1.000 ienes, né? Na minha época era até 1.000 ienes a hora, né? Ali você ganhava o dobro, ensinando, brincando, se divertindo, e não era só a aula ali em si, sabe? A gente teve outros eventos, teve gincana no final do ano, eu lembro que juntou várias escolas, assim, no salão, a gente jogou queimada com os alunos, depois a gente foi fazer... Ai, a gente foi fazendo um musical, gente, até hoje eu não sei como que a gente foi parar nessa. Minha amiga Carol, ela também dava, ela era minha senpai, então ela já tinha dado aula no Iki-Iki, e as crianças adoravam ela também. E aí, quando ela veio, ela voltou, claro que as crianças não conheciam mais ela, porque as crianças vão subindo de nível, né? Mas assim, ela também se deu super bem quando ela voltou. E aí chamaram a gente pra participar de um musical. A gente foi no ensaio, eu lembro. Nossa, era muito doido. Era um musical da Raposa. E aí tinha as musiquinhas em inglês. Eu sei que a gente foi, a gente apareceu poucas vezes, assim, sabe? No musical. Aqueles musical de escola, sabe? Teatrinho de escola. Cantou aquele Shake It Off, Shake It Off, da Taylor Swift. E a gente teve que aprender a coreografia, teve que cantar. Nossa, foi muito doido, assim. E eles adoraram, assim. Porque o grupo que contrataram pra fazer esse musical era um grupo muito bom, era um grupo muito profissional, sabe? Eu fiquei espantada, assim, como as meninas cantavam bem e o ensaio tudo redondinho, sabe? Por isso que a gente entrou meio só como participação especial, porque como as crianças já conheciam a gente, ia ser mais legal, né? Aí teve outro dia também de brincadeiras e tal, que foi muito legal. Tinha, assim, as crianças, assim, que eu tinha um carinho mais especial, né? Que eram crianças... tinha um menino até que eu achava que ele era especial, sabe? Ele era muito pequenininho pra idade dele, né? Ele era muito mirradinho, assim, muito magro também, sabe? Mas, gente, pensa que menino amoroso. Pensa que criança doce. Nossa, que criança doce. Ele sempre vinha me abraçar, me beijar. E ele até escreveu, ai, nossa, eu não posso pensar, senão eu vou chorar. Ele me escreveu num caderno, né? Teve um dia que a gente tava desenhando junto, assim, no final da aula. Às vezes eu ficava um pouquinho com eles lá, né? Até os pais virem. E ele escreveu pra mim, sabe? A Esteru, da Ski, tipo, eu te amo, né? Sensei, Bia Sensei, né? Então, tipo... Nossa, eu fiquei muito, muito triste, assim, quando eu saí, porque eu só lembrava desse menino, sabe? Quando eu vi que era o meu último dia, que a gente... Nossa, tô quase chorando, gente. Quando eu vi que era o meu último dia, sabe? Que a gente tava se despedindo ali, eu pensei, eu não sei se eu vou ver mais esse menino, sabe? E ele foi uma criança muito especial, assim, sabe? Ele tinha muita vontade de aprender, tava todo mundo zoando e bagunçando e gritando e fazendo escândalo. E ele lá sentadinho, assim, pra me ouvir, sabe? Ai, nossa, que amor, assim. Então você vê, eu acho que a partir de certa idade que o japonês começa a ficar mais frio, assim, mais... Não gosta de beijo, não gosta de abraço, tá de boa sozinho, sabe? Fica mais shy também, né? Eles vão ficando mais com vergonha. Não sei, porque, assim, aquela idade, assim, uns 10 anos, mais ou menos, eram os amores. Assim, eu via muita pureza neles, assim. Eu via que eles eram como qualquer outra criança, sabe? É a partir de algum momento ali na escola que eles começam a ficar muito, assim... introvertidos, sabe? Na deles. E eu fiquei triste, né? Porque eu não queria que eles perdessem isso, né? Principalmente o pessoal pra quem eu dei aula. Eu falei assim, nossa, eles são pessoas tão alegres, né? Eu lembro que teve dia do Halloween. Nossa, gente, aquela semana do Halloween, deixa eu contar pra vocês. Foi a semana do Halloween, eu lembro que o Halloween ia ser numa quinta-noite, né? E quinta-noite, justamente o dia que eu ia nessa escola do menininho especial e que eu adorava, né? E aí pediram pra ir, falaram, gente, vamos no Halloween, né? Estavam incentivando as pessoas, mas todo mundo já tinha festa, já tinha compromisso e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu vou porque a gente ia virar à noite com os meus amigos na rua, vestido, com fantasia e tudo. E eu falei, então eu vou porque, né, eu me comprometo com essa escola, sabe? Eu me comprometi com os alunos de lá. Falei, eu vou, a gente vai fazer uma coisa legal e depois eu vou direto pra minha festa. E aí já fui fantasiada, né, gente? Eu vou pôr umas fotos aqui, né, vou tentar borrar a cara das criancinhas, né? Eu lembro que daí nessa semana eu fui em 3. Quando eu falei que eu ia fantasiada, me pediram pra ir mais. Aí falaram, vai em 3 escolas, né? Então eu lembro que eu fui terça, quarta e quinta, 3 dias seguidos. E aí eu ia fantasiada. Eu sempre levava minha fantasia de pirata que eu tinha comprado na Amazon. Chegava já me
me vestia e tal, as crianças colocavam máscara, fantasia, a gente falava coisas de Halloween, os nomes dos personagens em inglês, ensinava, né, daí o vocabulário de Halloween em inglês pra eles. E aí foram as 3 salas, né, que eu fiz, assim, tive uma sala que era muita criança. Eu lembro que eu fiquei muito podre, porque depois eu cheguei no rolê, a gente passou a noite em claro, né? Eu já tinha, olha só, eu fiz terça, quarta e quinta. Quinta-feira eu fui na última escola, e aí depois, no dia seguinte, na sexta, a gente teve aula, ou seja, a gente foi virado do Halloween. Gente, um dia eu vou fazer um vídeo desse Halloween. Me aguardem. Milene, você, eu sei que está vendo esse vídeo, me aguarde, porque vai ter vídeo sim do Halloween, tá, gente? Aconteceu muita coisa naquela noite, teve até polícia, então eu vou trazer pra vocês aqui. Agora que já passou, agora que já baixou, né, a poeira, agora que eu já sou uma pessoa certinha na sociedade, né, eu posso vir falar pra vocês o que aconteceu naquele Halloween. Na sexta-feira eu fui pra aula diretão, assim, batido. Eu e a Milene, a gente podre, a gente se encontrava no corredor assim, tipo, parece os 2 zumbis, sabe? Parecia literalmente tava vestida pro Halloween. E eu com aquela fantasia, porque a gente combinou todo mundo de ir de fantasia na sexta-feira, todos os alunos. Então, gente, eu passei terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias direto com aquela fantasia. Eu passei, falei, putz, podia ter comprado uma outra coisa, né? Se eu soubesse que usar tanto, assim. E aí, a gente se encontrava no corredor assim, falava, amiga, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei nada do que a professora tá falando. Eu não tô entendendo nada, não tô conseguindo absorver. Tipo, tava muito difícil ficar acordada, gente. Tava muito difícil. Eu lembro que no meu almoço eu voltei pra casa correndo. A 1 hora que tinha de almoço eu dormi certinho. 1 hora, voltei pra aula depois, sabe? Tipo, tava muito podre. E depois disso eu ainda tive trabalho, né? Tive baita no Moss Burger por 5 horas. Nossa, aquele sábado, como eu dormi naquele sábado. Meu Deus, foi muito bom. Eu vou trazer, tá bom, pra vocês, como que foi o Halloween daquele ano. Com o tempo, assim, o pessoal foi parando, né? Acho que no final tava 5 de nós, só dos alunos. E às vezes, quando um tinha compromisso, o outro tinha que cobrir o lugar do outro. Então eu lembro que eu trabalhei bastante, assim, no final. Se eu fosse pro meu baito normal no Moss Burger, eu ganharia 5.000 ienes por dia, mais ou menos, né? Eu deixava de ganhar os 5.000 pra ir ganhar os meus 2.000, mas eu sentia muito mais retorno, sabe? Assim, eu te ganhava mais tempo, porque não era também 5 horas, né? Era só um tempinho ali. E eu voltava muito mais energizada, sabe? Voltava, conseguia estudar, passava a noite, assim, mais inteira, né? Então, assim, foi um baita muito legal. Acho que quem tiver a oportunidade de ensinar inglês, assim, pra crianças no Japão, que tem muito, né? Acho que não é só em Osaka, acho que em alguns lugares, assim, eles fazem programas, assim, com voluntários, ou só 1 horinha ali de conversação. Às vezes não é nem com criança, mas normalmente, assim, café, sabe? Eles fazem um café, English café, não sei, uma coisa assim. Tenta participar, né? Vai que você gosta, vai que você pega jeito pela coisa e é um tipo de fazer uma renda, né? É um jeito de fazer uma renda, ganha mais do que um baito normal. E se você pegar vários alunos, né? Ainda mais se você for muito fluente e conseguir dar aula particular, né? Quem sabe? Eu acho difícil mesmo conseguir aula como professor mesmo aqui, sabe? Titular, como assalariado. Porque daí tem as exigências que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Mas quem tiver mais interesse, dá uma procurada, tá? Porque eu não fui a fundo nisso. Aí só uma coisinha, a primeira escola que eu fui, a professora, ela não dava liberdade, sabe? Na primeira aula eu gostei, porque ela, né, meio que me guiou, mas depois eu pedi pra Michan, eu falei, não me coloca mais nessa escola, por favor. Falei, porque a professora não me dá liberdade. Depois que eu peguei o meu jeito de ensinar, que eu peguei as manhas, que eu peguei, sabe? Eu sei que assim eles aprendem melhor do que assim, sabe? Eu sei que falando desse jeito eles prestam mais atenção do que se eu chegar e ficar só repetindo o que a professora fala. Eu comecei a ter meu próprio jeito, assim, sabe? De ensinar. Eu lembro que depois de muito tempo, quando eu voltei nessa primeira escola que eu fui, a professora não deixava eu falar. Eu ia falar uma coisa, ela, não vai fazer isso, a gente vai fazer isso aqui, sabe? Aí eu, não, mas se a gente fizesse uma coisa assim, mais descontraída, fizesse um jogo, porque essa professora ficava, sabe, muito assim, isso é isso, isso é isso, isso é... Queria que eles decorassem assim, sabe? Aí eu falei, mas e se a gente cantasse, fazer alguma coisa? Ela, não, vai ser assim hoje, você só repete. Aí eu falei, não, eu não quero, sabe, ficar indo nessa aula pra ficar sendo podada, pra não conseguir dar minhas ideias, sabe? E ver as crianças lá, todo mundo assim, sabe? Na mesa. Aí eu falei, não, prefiro... Então, se a professora vai me cortar, prefiro ir só na escolinha ali que gosta de mim e acabou, beleza. Enfim, gente, foi isso. Alguma dúvida que vocês têm? Deixem aqui nos comentários, né, o que vocês acharam. Se vocês já deram aula pra criança aqui também no Japão. Muito gostoso, né? Ou no Brasil, sei lá. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, né? Próximos vídeos vou contando outras experiências que eu tive durante meu intercâmbio em Osaka. E é isso aí. Assistam mais vídeos do canal, deixem um like, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que pode aproveitar essa chance dessa bolsa ou dar aula de inglês, né, pras crianças aqui. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijinhos! Jané! Time